Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos mais uma vez aqui gravando uma videoaula para os meus amados irmãos. A lição que nós iremos usar neste momento, a lição da EBD, a lição da juventude, dos jovens, a lição 9, que se diz: Os gibeonitas engana Josué. É o título da lição que nós iremos estudar neste momento. Curte aí a página, compartilhe com os amados irmãos que é amante do estudo da palavra de Deus. Vamos lá. O texto áureo da nossa lição nos diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Está no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15. A sintese, ou a verdade prática, diz assim: precisamos estar vigilante quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a nossa fé. O texto bíblico encontra-se no livro de Josué, do capítulo 9, versículo 1 ao versículo 6, e Josué, no mesmo capítulo, versículo 15 e o versículo 16. Vamos ler a santa palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, ouvindo isso, todo reis que estava além do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em todas as costas do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram-se a ele de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram-se e fingiram-se embaixadores, e levando o saco velho sobre os jumentos, os ódios de vinho velhos e rotos, remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, roupas velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E vieram-se a Josué ao arraial de Gilgal, e disseram a eles, aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, fazei pois agora acordo conosco. Versículo 15 e versículo 16. E Josué fez paz com ele, e fez um acordo com eles, e lhe daria vida os príncipes da congregação que lhe prestaram juramento. E sucedeu que no fim de 3 dias, depois de fazer um acordo com eles, ouviram que era os seus vizinhos e que morava no meio deles. Amém, meus amados? Meus irmãos, eu quero só pegar com meus irmãos aqui o texto do dia, o texto áureo, que nos dá um conselho muito importante. Portanto, vede prudentemente como andai, vigilância, não como nécio, mas como sábio. Nós vivemos no pleno século 21, que nós temos que dobrar as nossas vigilâncias, ficar atento, não se dispersar os nossos pensamentos em coisas fúteis deste mundo, porque o inimigo ele é astuto. O inimigo ele trabalha para nos desanimar das nossas fé. Portanto, meus amados irmãos, nós vimos aqui a palavra de Deus nos registrando que Josué ele vem junto com Israel, tomando posse de várias nações por decreto de Deus, por mandato de Deus. E Josué ele vem conquistando nações sobre nações. Então ele chega nessa região,
de Canaã, ele encontra ali na região de Canaã uma cidade chamada Jericó e uma cidade chamada Ai, e destrói e invade essa cidade e tome posse dessa cidade. Pois bem, meus prezados irmãos, e a Bíblia no Sagrada nos diz no versículo 1 que sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam além do Jordão, eles teve inveja de Josué e teve medo. Por que teve inveja? Porque eles viviam entre eles em plena guerra. Ele vivia entre eles em pleno desacordos. Uma das cidades que aquele povo não conseguia entrar, porque a sua muralha era fortificada, era Jericó. Então veio Israel mais Josué e entrou facilmente com a presença de Deus naquela cidade. Então os outros reis ficaram sabendo, aqui diz, os perizeus, cananeus, os amoreus, os heteus, os heveus e os jebuseus, eles ficam sabendo que a vitória que Deus lhe havia dado para Josué e para Israel, então eles começam a se unir, eles começam a se entrar em acordo entre eles, se tornando ali uma grande multidão, uma grande número de soldados contra Israel. E no versículo 3, surge no cenário desta guerra, surge no cenário deste povo, desta história, um povo de Gibeão. Este povo, meus prezados irmãos, eles optaram para tomar suas próprias artimanhas, para tomar suas próprias técnicas. Então eles, quando eles veem que é impossível vencer o povo de Israel, que é impossível vencer a Josué, porque o nome do povo de Israel, o nome de Josué venha passando de cidade em cidade, então eles veem que é impossível vencer. Então eles usam uma artimanha, uma astúcia, né? O que é uma astúcia? Astúcia no grego quer dizer panoragio, ou quer dizer uma artimanha, uma sabedoria falsa, é ardil. O ardil é seduzir, é enganar, é falsificar. Então ele usa esta artimanha para chegar até Israel e chegar até Josué, né? E uma das artimanhas que o povo, os gibeonitas, usaram, a falsidade, né, que gibeonitas inventaram, que deu certo esta artimanha, é a falsa aparência. Se nós olharmos o versículo 4, o versículo 5 da leitura que nós lemos, diz a palavra de Deus: usaram-se de astúcia e foram se fingir de embaixadores, e levaram sacos velhos, rotos, remendados, os seus pés sapatos velhos, remendados, roupas velhas sobre si. Todo o pão que trazia no caminho era seco e bolorento. Então eles primeira coisa que eles entrou de artimanha é a aparência. Porque, irmãos, a aparência ela engana muito. A aparência ela desmonta uma pessoa no seu intelecto. A visão da pessoa, quando o primeiro impacto do olhar, o primeiro impacto do enxergar, é o que é usado na artimanha
tanto naqueles dias de Gibeão, como lá no Jardim do Éden. A serpente, ela usa uma artimanha, a visão. Ela mostra um fruto, ela mostra o fruto como ele é belo, como ele é gostoso. Então eles usaram uma artimanha, a falsa aparência. Quantos, trazendo nos dias de hoje, quantos vivem de aparência? Quantos vivem achando, ou demonstrando, melhor dizendo, demonstrando que é alguma coisa, mas no fundo, atrás dessa máscara, é outra coisa. É isso que a Bíblia ela nos ensina, é isso que a Bíblia ela nos orienta. Se nós olharmos o livro, lá no 1 Samuel 16, quando Samuel foi ungir o rei na casa de Jessé, a primeira coisa que ele viu, aqueles homens belos, Samar, Abinadab, primeiro impacto foi a vista. E ele falando, olha, por certo esse é rei de Israel, porque ele é bonito, porque ele tem um corpo saudável, porque ele tem um corpo escultural, um cabelo bonito. A primeira aparência que Samuel viu foi de um rei. E Deus ainda fala para Samuel: Samuel, tu olha para a aparência, mas eu olho para o que está dentro do coração. Louvado seja Deus. Então a segunda farsa é a proposta que eles ofereceram. Como é uma lição para jovem, eu quero externar para os jovens, eu quero passar para os jovens e todos os meus irmãos, para nós vigiarmos, porque os propósitos, as ofertas são grandes. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, aqui a palavra de Deus está dizendo que vai haver propósito. O mundo vai te oferecer propósito. O sistema mundano vai te oferecer propósito. As paixões carnais, ela vai te oferecer propósito. Mas esse propósito é um propósito falso. Porque o propósito que Jesus me deu é um propósito verdadeiro, de lavar minha alma com seu sangue, me preparar e me levar até as mansões celestiais, entrar no céu. Isso é o propósito de Deus, é a vida eterna. O propósito de Jesus é a vida eterna. Mas existe os falsos, ou a falsa propósita. Se nós olharmos aqui no versículo 6, meus prezados, diz assim a palavra de Deus: e vieram a Josué o arraial de Gilgal, e disseram a ele, aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, faz pois agora acordo conosco. Eles dizem que vieram de uma terra de longe. Na realidade, ele estava do lado de Israel, apenas 13 quilômetros, ou até 18 quilômetros de Israel, do povo de Israel. Então eles primeiro põem a sua situação. Olha, eu estou vindo de uma viagem muito longe, nós estamos caminhando de muito longe, de uma terra longínqua. Faz acordo conosco, faz acordo com o nosso povo. Nós somos embaixadores, glória. Nós somos homens de bem. Faz um acordo conosco. Irmãos, é isso que o inimigo ele vai trazer para nós. Ele quer um acordo. Se nós olharmos
Lá quando Abraão ele vence os reis, os 5 reis que lutavam contra o seu sobrinho, que prendeu o seu sobrinho, a Bíblia diz que depois da batalha, Bera, o dos reis de Sodoma, ele veio até Abraão e faz um propósito para Abraão: olha, Abraão, você fica com todos os bens, você fica com todas as vacas, com todos os bois, com tudo que é material, você fica. Mas eu tenho uma proposta. As almas é minha. Ali a tipologia do sistema humano, a tipologia de Satanás, a tipologia do inimigo. Porque o inimigo, a visão dele é a alma. Ele não quer ir para o inferno sozinho, ele quer levar almas com ele. Aí diz a Bíblia que veio um homem, Melquisedeque, representado Cristo. E Melquisedeque só pediu o dízimo, ou Abraão deu dízimo para Melquisedeque, e Melquisedeque deu pão e vinho para Abraão, simbolizando o corpo de Cristo, simbolizando o sangue de Cristo. Então, nós temos que vigiar com as propostas, nós temos que vigiar com os frutos, nós temos que vigiar com os acordos que o mundo, que o sistema mundano tenta nos colocar. Nós temos que vigiar. Vamos lá, meus prezados irmãos, tem muita coisa para nós aprendermos nessa lição. A terceira farsa é a submissão. No versículo 8 do mesmo capítulo, diz assim a palavra de Deus: então disseram a Josué: nós somos teus servos, nós somos submissos a vocês, nós viemos de longe para servir a vocês, nós viemos de longe para ser servos de vocês. Então é uma falsa submissão. Na realidade, no seu pensamento, eles não vieram para servir ao povo de Israel. Ele estava querendo se aliar ao povo de Israel para não morrer, como as outras nações já haviam sido ali mortas e feitos escravos para o povo de Israel. Então, meus prezados irmãos, a quarta farsa, a farsa da piedade. No versículo 9 diz assim: e eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porque ouvimos a sua fama, tudo quanto fez no Egito. Isso é uma falsa piedade, uma falsa espiritualidade. É o que nós vivemos. O apóstolo Paulo mesmo já havia dito isso. Se nós olharmos aqui, vamos analisarmos no livro de 2 Timóteo. Livro de 2 Timóteo. Vamos analisar o que Paulo ele está dizendo aqui para nós. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Você que tem uma Bíblia em casa, confere aí na Bíblia. Olha o que diz Paulo ao jovem Timóteo, 3 e versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, desse afasta-te. Essa piedade, nós podemos dizer que é espiritualidade. E Paulo está dizendo para Timóteo: vai vir muitos com aparência de piedoso, com aparência de espiritualizoso, com aparência de homem de Deus, com aparência de bondoso, mas nega tudo aquilo que está relacionado à vida de espiritualidade.
E o apóstolo Paulo diz: afasta-te dele, corre dele, porque trarás grande destruição à sua própria vida espiritual. A quinta face aqui, meus irmãos, é a face da humildade. Essa tem enganado a muitos, essa face da humildade. Versículo 13 diz assim: esse odre que enchemos de vinho era novo, eis aqui já roto. Esta nossa roupa e nosso sapato já tem se envelhecido por causa de muitas longas caminhadas. Eles demonstrando uma falsa humildade, mostrando as roupas velhas, mostrando o sapato usado, e essa falsa humildade é que levou a Josué a fazer um acordo com os gibeonitas, Então Josué na realidade ele ficou despercebido, descuidado em 3 aspectos. Primeiro aspecto, na visão, Se nós olharmos novamente o versículo 4, nós vamos ver que a visão, a aparência, e que deixou Josué a levar Josué a fazer um acordo com essa nação inimiga, O segundo descuidado que Josué teve é o discernimento, Sem discernimento, irmãos, o inimigo ele nos engana. Se nós olharmos o versículo 9 desse mesmo capítulo, e eles responderam: teu servo vieram a uma terra muito distante. Falta de discernimento de Josué. Teu servo vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor. Falta de discernimento. A falta de discernimento na vida do cristão, na vida do homem de Deus, na vida da mulher de Deus, falta de discernimento é um perigo. Se nós olharmos os dons espirituais, está lá o dom de discernir. É o que nós temos que buscar nos últimos dias, nos dias modernos, é o dom de discernir. Porque a pessoa, quando tem o discernimento, o espírito mal, o espírito mundano, o espírito carnal, não vai enganar esta pessoa. Então foi um descuido deste homem, Josué. O terceiro descuido é a falta da oração. Se nós olharmos o versículo 14, é falta de oração. A Bíblia diz aqui no versículo 14: então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Um homem que aprendeu com Moisés, um homem que tudo ele buscava permissão de Deus, orientação de Deus, quando chega neste momento, ele esquece de pedir orientação a Deus. Na nossa vida, irmãos, nós temos que estar 24 horas pedindo orientação a Deus. Nós temos que orar, nós temos que clamar a Deus antes de tomar qualquer decisão. Principalmente líderes, chefes de famílias, homens que se entregam na obra de Deus, jovens que se entregam na obra de Deus, tem que pedir orientação a Deus, em todo o sentido da vida, temos que pedir orientação para o Senhor. Então nós vimos aqui, meus prezados irmãos, que ao passar 3 dias, aquela farsa foi descoberta. Já era tarde demais. Por que era tarde? Porque eles fizeram um acordo, eles fizeram uma aliança com os gibeonitas no nome do Senhor. E quando os hebreus, e quando Israel fazia uma aliança com a nação, fazia uma aliança com uma pessoa, e colocava o nome do Senhor Deus, colocava o nome de Deus no meio desse acordo,
Eles não quebravam o acordo de jeito nenhum. Então, agora, 3 dias depois, já tinha feito o acordo no nome do Senhor, não podia desfazer o acordo mais. Diz a palavra de Deus que quando eles descobriram, depois de 3 dias, que era vizinho deles, que morava do lado deles, eles se perturbaram. A nação de Israel ficou perturbada e começaram então agora a murmurar. Versículo 18 do mesmo capítulo: e os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação, os anciões da congregação, lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, e por isso toda a congregação murmurou contra os príncipes. A farsa foi descoberta. Agora um alvoroço no meio do povo de Israel, um alvoroço no meio da liderança de Israel. Agora o que nós vamos fazer? A farsa foi descoberta, já passou 3 dias. Se nós desfazermos a aliança que nós fizemos no nome do Senhor, nós estaremos errando, nós estaremos afligindo as leis de Deus. Aí, meus prezados irmãos, em comum acordo tiveram um juiz, e o juiz os anciões falaram: olha, vamos pegar os gibeonitas, os homens, vamos fazer eles como escravos, cortadores de lenha, apanhadores de água, tiradores de água nos poços, para servir à congregação. Se nós olharmos o versículo 27 do mesmo capítulo, os anciões, ele dá um parecer: olha, nós não podemos quebrar mais o acordo, nós não podemos mais fazer mais nada. Agora vamos pegar esses gibeonitas, vamos colocar eles como escravos, cortadores de lenha. Só que Josué teve uma outra ideia, sem orientação de Deus, sem a permissão de Deus, sem Deus falar com ele. Então Josué disse: então vamos colocar este povo como cortador de lenha, vamos colocar este povo como tirador de água de poço. Só que esse povo vai servir o altar do Senhor. Josué trazendo um povo estranho para servir a água, para servir a lenha no altar do Senhor. Ó, meus prezados irmãos e ouvintes, que nós tomamos cuidados nos dias que vivemos, que vigiamos nos dias que vivemos, para nós não trazermos para o altar do Senhor pessoas que não estão de acordo com a palavra de Deus, para não trazer no altar do Senhor, que é a nossa vida, amizades, parentes, que não está enquadrado na santa palavra de Deus, porque mais tarde vai trazer uma destruição, mais tarde vai trazer um caos para a sua vida espiritual. Tudo bem, Josué usou de misericórdia, e Deus, aproveitando o erro de Josué, Deus aproveitando a falha do povo de Israel, Deus então agora, ele usa esta nação. Se nós olharmos, vamos ler lá no livro de Juízes, do capítulo 3, vamos analisarmos o livro de Juízes, do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 3, diz assim a palavra de Deus: estes, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar por elas provar Israel, e uma dessas nações é os gibeonitas. Deus deixou essa nação no meio de Israel para provar Israel, porque Israel já havia errado, diz aqui a palavra de Deus no livro de Juízes.
Saber todos que não sabia de todas as guerras de Canaã, tão somente para que a geração dos filhos de Israel deles soubesse, para que ensinasse a guerra, pelo menos o que dantes não sabia delas. 5 príncipes dos filisteus, todos cananeus, sidônios, heveus, heveus, são os gibeonitas, veio desta tribo de heveus, descendência de Cã. Então, meus prezados irmãos, Deus usa agora o erro de um líder, Deus usa agora o erro de um homem, para provar Israel, para pôr prova Israel através dessa nação. Muitas vezes, meus prezados irmãos, o que nós erramos hoje será refletido no dia de amanhã. Hoje eu posso fazer as coisas tudo encoberta, posso mostrar uma falsa aparência, posso mostrar uma falsa espiritualidade, posso mostrar um falso propósito, posso mostrar uma falta piedade, uma falta espiritualidade, mas amanhã será cobrado de mim, de você, pela falta de vigilância, pela falta de oração, pela falta de discernimento. Se nós analisarmos a palavra de Deus, muitos homens caíram por falta de discernimento. Se nós analisarmos a palavra de Deus, muitos homens erraram por falta de oração, falta de comunhão com Deus, falta de propósito com Deus. E nós vivemos no pleno século 21, em que os gibeonitas estão dentro das igrejas. Se nós olharmos, meus prezados irmãos, no livro de 1 Timóteo, para terminarmos esta lição, se nós olharmos no livro de 1 Timóteo, vamos ler o livro de 1 Timóteo, do capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: mas o Espírito, que Espírito é esse? O Espírito Santo, expressadamente diz que nos últimos tempos, nas últimas eras, nessa última geração, essa palavra é para nós, inspirada pelo apóstolo Paulo, Deus usando o apóstolo Paulo para nos dizer que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que é apostatar da fé? É abandonar a fé, é desanimar da fé, é jogar tudo para cima, tudo aquilo que Deus te deu. Você está apostatando da fé. É você não temer mais a Deus, glória a Jesus. É você não temer mais o Espírito Santo. É você não ter mais respeito à presença do Espírito Santo. É você deixar de ler, é deixar de meditar na palavra de Deus. É apostatar da fé, dando ouvido a espírito enganadores, a espírito dos gibeonitas, que vem te enganar, que vem fazer você desistir da fé. São espíritos enganadores, espíritos gibeonitas. Diz mais assim: doutrinas de demônios, doutrinas heréticas, doutrinas que vêm desvirtuar a palavra de Deus, outras vêm acrescentar a palavra de Deus. Doutrinas de demônios que concernem a salvação, concernente à salvação, concernente à vida eterna, concernente à tua fé.
concernente a você crer em Jesus. Então as doutrinas de demônios, doutrinas de gibeonitas, estão permeando as nossas igrejas. Segundo, no capítulo 1 de Timóteo, pela hipocrisia dos homens, que fala mentira, diz que vem por causa do nome do Senhor, mentira, diz que vem porque ouviu falar que Deus está operando na sua vida, diz que vem para a igreja dizendo e ouviu falar que Deus está operando em tal igreja, Deus está operando em tal igreja, e às vezes é mentira, vem para desvirtuar nossa fé. Por isso nós temos que estar ligados na bússola que é a palavra de Deus. Por isso nós temos que estar comendo a palavra de Deus diariamente. Quando o salmista diz assim: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração, oh glória, para não pecar contra ti, Senhor. Hipocrisia, homens hipócritas, são espíritos gibeonitas, homens que pregam mentira, homens que pregam coisas que não existem dentro da palavra de Deus, desvirtuando os nossos jovens, desvirtuando a nossa juventude para caminhos errados, para caminhos que não levam à vida eterna. Eles falam mentira, eles cauterizam a sua própria consciência. O povo hoje já não tem mais consciência em dizer: não, isso é pecado, eu pequei. O povo hoje já não está tendo mais consciência do que é pecado, do que não é pecado, do que é desobedecer à voz de Deus, do que não é desobedecer à voz de Deus. Mas que Deus em Cristo nos guarde desses gibeonitas do pleno século 21, que ensina heresia, que fala a falsa unção, a falsa espiritualidade, trazendo costumes mundanos para prender os nossos jovens na igreja. O que prende jovens na igreja não é costume mundanos, não é música mundana, não é coisas mundanas. O que prende jovem nas igrejas é a presença do Espírito Santo, é oração, é palavra, é adoração ao nosso Deus. Isso que prende os jovens na nossa igreja. Oh, meus amados irmãos, tem um escritor que diz assim: eles utilizam todo tipo de trapaça a fim de ludibriar o povo de Deus. Eles são especialistas. Se nós olharmos no livro de Tito, Paulo escrevendo ao jovem Tito, deixa eu procurar aqui o livro de Tito. Tito foi um jovem que se dedicou à obra de Deus. Tito foi um jovem que se dedicou ao trabalho de Deus. Tito foi um jovem que se entregou totalmente às obras que o Senhor tinha que fazer naquele dia. Tito foi um jovem obreiro, Tito foi um jovem que deixou os seus afazeres para servir a Deus e enfrentou muitos espíritos enganadores. No versículo 16 do capítulo 1 diz assim, ó: confessa que conhece a Deus, mas nega com as obras, sendo abominável, desobediente, reprovados para toda boa obra. Então Tito aqui ele põe 3 características dos gibeonitas atuais. Primeiro, ele diz que é abomináveis. Eles são abomináveis, são cruéis, arranculando a ovelha
sem nenhuma piedade, são abomináveis. Segundo, desobediente, não quer obedecer ao superior, não quer obedecer à palavra de Deus. A segunda característica hoje dos gibeonitas atuais, são desobedientes à palavra, principalmente à palavra de Deus. Usa versículos na palavra de Deus que, para justificar a sua desobediência, são mais obedecer a Deus do que aos homens. Não, Deus constituiu um pastor, Deus constituiu um líder de grupo, Deus constituiu um presidente de mocidade, Deus constituiu um líder para te ajudar no grupo das irmãs, Deus constituiu líderes para você obedecer, Deus constituiu líderes, governadores, estou falando nos tempos políticos, para nós obedecermos. Agora eu não posso usar textos da palavra de Deus para justificar o meu erro. Eu não posso usar texto da palavra de Deus para justificar a minha falha. Então Deus constituiu homens para que nós obedecemos. Deus ele está pronto a nos ouvir, mas que nós sejamos obedientes à sua voz. Então, a segunda característica que Tito estava enfrentando nos gibeonitas, o espírito gibeonita nos dias de Tito, era homens desobedientes, homens abomináveis, e de tudo terceiro, reprovados. Eles não têm aprovação de Deus, eles não têm aprovação do Espírito Santo, eles não têm aprovação do céu, porque eles são terrenos, eles são carnais, eles não têm aprovação de Deus. Por isso que Paulo disse para Timóteo, procura-te apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, ó glória, que não tem que se envergonhar, que não tem que se abaixar a cabeça, porque você, Timóteo, não é um obreiro abominável, você não é desobediente, então você vai ser aprovado por Deus. Não adianta os homens aprovar se Deus reprovar. O que te aprova diante dos homens é Deus que nos justifica. Então, meus prezados irmãos, terminando já esse vídeo de aula, que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração. Compartilhe, curta, propaga aí a palavra de Deus pela EBD, o portal EBD. Deus abençoe meus irmãos. Oramos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, Senhor, quero agradecer por este momento que ouvimos a tua palavra. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos ensinar a vigiar, Senhor. Abençoa cada um que vai ouvir, Senhor, esta tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço, Senhor, a tuas mãos. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que nos guarde, Senhor, desses espíritos de gibeonitas que querem desvirtuar as nossas fés. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.